Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você que está assistindo, independente do horário. Eu optei por fazer aí essa aula online, gravar essa aula para ser justo, né, porque tem algumas turmas que eu não vou conseguir entrar em sala antes da nossa prova, então eu prezei pela revisão, então bora ir fazer uma revisão aqui nessa aula online, certo? Então vamos ser rápido aqui, vamos ser breve, e é isso. Iniciando aqui, nós vamos no quarto bimestre, né, os assuntos referentes à ecologia, que é uma área da biologia, né? E a gente precisa entender primeiramente o que é ecologia, né? O que é isso? Ecologia nada mais é do que a ciência que ela estuda ali as relações. As relações entre o quê? Entre os seres vivos, certo? Seja seres vivos ali da mesma espécie ou não, e como esses seres vivos estão se relacionando também ao meio em que vivem, certo? Então, de forma simples, é isso. É o estudo das relações entre os seres vivos e a relação também desses seres vivos com o meio em que vivem, certo? Então, nada mais é do que isso. Para a gente entender, então, esse assunto, nós vimos aqui em sala de aula alguns níveis de organização dos seres vivos. Aqui tem um exemplo, né? Eu coloquei o exemplo aqui da girafa, como vocês podem observar aqui nessa foto. Então, a gente tem aqui o organismo. O organismo representa, então, o ser vivo. Então, aqui eu coloquei uma girafa. Essa girafa aqui, quando a gente tem um conjunto delas aqui, ó, são a mesma espécie. Girafa é uma espécie só, né? Então, um conjunto aqui dessas girafas, elas vão formar uma população. Uma população nada mais é, então, do que o conjunto de uma só espécie. Nós aqui, por exemplo, humanos, representando aí a população da espécie humana, certo? Já aqui, nessa outra imagem, a gente tem duas espécies diferentes, né? A girafa e uma avestruz. Quando a gente tem duas espécies diferentes ali em um ambiente, duas ou mais espécies diferentes, a gente forma ali uma comunidade. Então, uma comunidade nada mais é do que um conjunto de espécies diferentes. População, espécies iguais. Comunidade, espécies diferentes. Fechou, né? Quando a gente tem, então, um conjunto aí de várias comunidades, né, atrelada a fatores bióticos e abióticos, no caso, os bióticos é a própria comunidade, que, como eu expliquei, biótico é aquilo que é vivo, a gente tem um ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é do que essa comunidade, no caso, a comunidade é um fator biótico, se relacionando aos fatores abióticos. Abiótico é aquilo que não é vivo, né? Como, por exemplo, o clima, o solo, né? O clima relacionado aí à questão de tempestades, de chuvas, a outros fatores como terremoto, furacão. Então, são fatores do meio ambiente que vão influenciar nessa relação aí entre a comunidade, certo? Tudo isso formando a famosa aí biosfera, ou seja, formando a Terra, formando o mundo, certo? Então, para a gente entender melhor, então, a gente tem aqui o organismo, que é o ser vivo individual. A gente tem a população, que eu coloquei aqui, que é o conjunto de uma mesma espécie. Depois, isso forma uma comunidade, que é um conjunto de várias espécies diferentes, né? E isso forma o ecossistema. Ecossistema, preste atenção bastante aqui nessa parte, que é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos é a comunidade em si, ou seja, as várias espécies que são formadas aí, atrelado aos fatores abióticos, como eu disse, aquilo que não é vivo, né? E tudo isso formando a biosfera. Então, para a gente ver aqui, mais relacionado ao ecossistema, os fatores bióticos, vivo. As plantas, os peixes, as algas, os sapos, fungos, então tudo aquilo que é vivo, biótico. Aquilo que não é vivo, abiótico. Então, por exemplo, o solo, a água, as tempestades, né? O ambiente ali que tem constituído fortemente por gelo. Então, essas relações aí desses seres que não são vivos, né? Então, aqui é um exemplo, a gente tem o ser humano forma um organismo, um conjunto aí de vários seres humanos forma uma população, que a gente viu que é um conjunto de uma mesma espécie. O conjunto aí de várias outras espécies juntas forma quem? Comunidade, né? E essa comunidade, atrelada aos fatores abióticos, forma um ecossistema. Nessa imagem aqui não dá para ver claramente, né? Mas se a gente for ver aqui, o solo vai influenciar nessas relações aí do ser humano com os animais e com as plantas, né? A chuva vai influenciar,
né? Se está ventando ou não está. Então, os fatores abióticos aqui desse ecossistema. Continuando aqui, nós vemos alguns conceitos em ecologia, né? Ao que se refere ao habitat e ao nicho ecológico. Primeiramente, habitat nós vimos que é o local onde a espécie vive. Então, quando você lê uma questão que está falando sobre o local onde a determinada espécie vive, o local é de tal forma, se situa em tal lugar, acontece tal coisa. Então, se estiver dando as características desse local, né, a gente está falando do habitat. O habitat então nada mais é do que o endereço ali da espécie. Já o nicho ecológico é aquilo que se refere-se ao modo de vida da espécie, ou seja, a característica da espécie. Se a questão está falando, olha, tal espécie é de tal jeito, se alimenta de tal forma, se reproduz de tal forma, vive de tal forma. Se está falando da espécie em si, a característica da espécie, o seu modo de vida, a gente está falando então do nicho ecológico. Aqui eu até coloquei profissão, né? Que são características aí, a função dela naquele meio ali em que ela vive, certo? Nenhuma dúvida, né? Outro assunto que nós vimos, só que nós vimos aqui de forma mais recente, né? Foram aí a questão da cadeia e da teia alimentar. Quando a gente fala então de cadeia ou teia alimentar, a gente está falando sobre os fluxos de energia aí que é passado através da alimentação. Então nós aprendemos aqui que tem três tipos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles seres que fazem fotossíntese, basicamente. Então, as plantas, as algas, né? Então, são seres produtores. Eles vão produzir a matéria orgânica ali naquele primeiro nível. Então, eles vão produzir essa matéria orgânica e vai servir de alimento, então, para os consumidores. Então, aqui, ó, a gente tem um gafanhoto. O gafanhoto vai lá e come aqui essa planta. Então, esse produtor está servindo de alimento para o gafanhoto é um consumidor primário. Esse gafanhoto vai servir de alimento aqui para o pássaro, né? Então esse pássaro vai ser o consumidor secundário. Esse pássaro aqui ele vai servir de alimento para a cobra. Então a cobra vai ser um consumidor terciário, certo? Então é um fluxo, vai passando de um para o outro. E no final a gente tem quem? Os decompositores. Decompositores, o nome já fala, né? Ele vai decompor a matéria orgânica. Por quê? Porque esses seres vivos aqui eles vão morrer. Né? E quem vai se alimentar desses restos aí que sobram desses seres vivos que vão morrer? Os fungos e as bactérias. Então esse fungo aqui vai se alimentar da cobra, vai se alimentar do pássaro, vai se alimentar do gafanhoto, vai se alimentar da planta lá que é um produtor. Então os decompositores eles estão ali em vários níveis tróficos, né? Nós vimos em sala. Outro exemplo que nós temos aqui é da teia alimentar. Né? A cadeia a gente viu que é algo retilíneo, reto. A cadeia é a mistura de várias teias. Então se você observar aqui, ó, a planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o escorpião, né? Esse gafanhoto também serve de alimento okay, para o pássaro. E esse pássaro serve de alimento aqui para o gavião. Então, se a gente for ver aqui, tem vários fluxos, né, de alimentação. Então, né, isso é uma teia, a mistura de tudo junto. Para a gente entender melhor, então, agora aqui para um exemplo maior, então, de cadeia alimentar, que no caso é o fluxo retilíneo, né? A gente tem aqui um produtor, que a gente viu que são as plantas ou as algas. Então, a planta aqui é um repolho. O repolho vai servir de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, então, vai ser um consumidor primário. Esse gafanhoto vai servir de alimento para quem? O sabiá. Sabiá, consumidor secundário. E assim vai. Sabiá vai para a cobra. A cobra é um consumidor terciário. A cobra para esse outro pássaro. E esse outro pássaro é um quaternário. Certo? E tudo isso aqui vai ser decomposto depois por fungos e bactérias. Né? Então, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Esteja definido aí bem o que é um produtor e um consumidor. Lá na prova, se não me engano, vai ter duas questões sobre esse assunto. E aí a gente tem a teia, né? A teia, igual eu falei, é um conjunto de cadeias alimentares. Então, é só você seguir o fluxo. Se você observar que essa cobra aqui, essa serpente, ela está, ó, consumidor secundário, terciário e quaternário. Então, um animal ele pode ser desempenhar funções aí de vários níveis de consumidores, certo? Porque depende aí do fluxo que você for analisar, né? Até passei um trabalho sobre isso daqui, espero que todo mundo tenha feito e tirado nota máxima. E para a gente finalizar aqui, nós vimos, né, mais recente ainda, as relações ecológicas. Nós vimos que tem dois tipos aqui, ó, as intraespecíficas e as interespecíficas. O nome parece, mas a diferença aí é um tanto quanto brusca, né? As intraespecíficas é quando tem as relações da mesma espécie.
E as interespecíficas é quando as relações acontecem de espécies diferentes. Nós vimos que ambas podem ser harmônicas ou desarmônicas, né? Harmônica sempre vai ter aí o benefício para as duas espécies que vão estar se relacionando, e desarmônica sempre um vai ser um prejuízo. E aí a gente tem várias categorias, vários exemplos. Eu não vou explicar aqui nessa aula, senão vai ficar muito longo, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês acessarem, para vocês verem, explicar melhor, porque esse ponto aqui é importante. Vai ter duas questões lá na prova sobre esse contexto, né, que vocês vão analisar lá e vai dizer qual desses tipos de relação aqui é a descrita lá no exemplo da questão. Tá? Né? Então, por exemplo, nós vimos lá, se um ser humano se alimenta de outro ser humano, ele está praticando canibalismo. Por quê? Porque é dentro da mesma espécie. Agora, se um ser humano vai e se alimenta de uma galinha, por exemplo, aí não é a mesma espécie, são espécies diferentes. Então, ele está fazendo o quê? A predação, certo? Então, muda aí alguns pontos. Então, predação, quando um animal mata outro animal de espécie diferente para se alimentar. Né? A gente viu que o esclavagismo aqui, ó, esclavagismo é quando uma espécie ela se aproveita da outra. Né? Nós vimos, por exemplo, competição. Competição enquanto duas espécies elas estão competindo por recursos do meio ambiente. Presta atenção nisso aqui. Né? Então, o guepardo e o leão, eles vivem lá na savana africana e eles estão disputando pelos recursos que tem ali no ambiente. Eles querem dominar, querem pegar ali os mesmos alimentos, então eles estão em competição. Não é que o leão quer matar o guepardo para se alimentar. Não. É porque eles estão competindo, eles estão brigando mesmo por recursos ali daquele meio ambiente, né? E a gente tem um parasitismo, por exemplo, é quando um ser suga nutrientes dos outros, né? Como, por exemplo, os vermes. Né? Então, a gente tem vários exemplos aqui que eu quero que vocês observem no vídeo e estudem para a nossa prova. Então, no mais, é isso. Espero que vocês desejo a vocês uma boa prova, um ótimo final de ano. De semana também, né? Vai que você está vendo esse vídeo aqui no final de semana. Enfim, então, quero ver todo mundo tirando nota máxima na prova. E é isso. Até mais, gente. Valeu.